sei você que está aí, se pensa da mesma forma que eu, mas eu sempre prezo em ter excelência naquilo que eu me proponho a fazer. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para você uma forma como você pode ter realmente excelência naquilo que você faz. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Eu decidi fazer o vídeo de hoje porque eu cometi um erro numa análise e aí fiquei me perguntando, né? Poxa, cometi um erro, o que eu preciso fazer para não errar mais? E é o que eu quero apresentar para você no vídeo de hoje. Nós vamos aprender aí a fazer um plano de trade, a fazer aí uma análise correta daqueles pontos que você errou para que você consiga mitigar esses erros, consiga retirar esses erros e comece a acertar cada vez mais aí nas suas análises. Então o vídeo de hoje é um vídeo imperdível, que eu tenho certeza que se você não estiver fazendo isso, você está perdendo dinheiro no mercado financeiro. Então, se você já gostou do assunto desse vídeo, eu só peço a você que sapeca aí o dedo do like, porque ó, tá um vídeo muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. E lembrando também que esse vídeo tem um apoio aí da Genial Investimentos. Então, aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, ou se preferir, a gente também deixa aí um link na descrição. Você será atendido pelo pessoal da Genial, que vai explicar para você como é que faz para você ser genial, assim como a Gurgel Trader. Combinado, galera? Então, sem delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, para que você entenda o que foi esse vacilo que eu dei, eu não estou falando que é um vacilo que chegou a prejudicar, um vacilo que chegou a dar algum problema, um vacilo que perdeu dinheiro, não é isso. É um vacilo que deixamos de ganhar bastante dinheiro numa operação, entendeu? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? E aí eu quero explicar todos os detalhes que me fez pensar que isso poderia acontecer, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, beleza? Então vamos lá, calma. Então a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que todas as manhãs, né, se você vier aqui nos nossos grupos, né, ó, tem aqui os nossos grupos do Método Megapontos, o pessoal que também assina nossos grupos de estratégias para receber essas marcações aqui, ó. Passei hoje às 8h41 da manhã o índice, né? E passei às 8h46 aqui o dólar, esses estudos. E nesses estudos que nós passamos aqui nessa manhã, que são esses estudos que estão aqui na tela, tirando aqui esse que está escrito fase A, fase B, que isso aqui eu fiz durante o mercado andando, tá? Mas os outros todos foram passados antes. Por exemplo, os dois pontos aonde o mercado poderia chegar, o ponto A e o ponto B, o mercado ainda está andando e está chegando bem próximo do nosso ponto B, do nosso alvo B, ou seja, eu sempre dou duas opções. Olha, o mercado ele pode vir para tal região fazendo tal movimento, ou pode acontecer do mercado fazer. A gente não tem bola de cristal para ter a noção exata, quem dera, né? Que a gente conseguisse, na análise técnica, na análise gráfica, conseguisse fazer isso. Mas a gente é especulador do mercado, então a gente coloca todas as possibilidades e eu sempre tenho duas possibilidades que eu vou trabalhando em cima. Uma possibilidade A e uma possibilidade B, tá? Eu sempre prezo, né, de falar assim, olha, a possibilidade maior é essa, eu chamo ela de A, e a outra possibilidade é B, né? Nem sempre a prioridade maior acontece a outra, tá? E é o que aconteceu no dia de hoje, tá? Mas eu quero explicar para vocês qual foi a análise completa. Então passamos todo isso aqui, todo esse movimento, perceba que de cara, ele não fez o que eu imaginei dele fazer no ponto A, que era vir até a região aqui mais abaixo, buscar essa região, você está vendo que tem uns 50% aqui, que a gente pegou de todo o dia de ontem, tá? E ele vir depois para essa região dessa POC, dessa uptrend, que é uma marcação que a gente faz, né? De toda a região que tem maior interesse dentro de uma estrutura de mercado. Então eu meço essa estrutura, encontro ali uma região de interesse e vejo que o mercado pode chegar. E o mercado, o que ele faz? Ele abre em gap e vem diretamente nessa estrutura e me gera aqui um topo. Tá? E aí depois que ela gerou um topo, ela ficou brincando aqui entre topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? Então, quando ela faz isso aqui, quais são as formas que eu analiso o mercado? Então, eu hoje analiso o mercado usando SMC,
né? Usando Fibonacci em tudo, né? E também eu uso também o Wyckoff. O Wyckoff é uma coisa que eu uso quando o mercado entra nessas consolidações, para a gente saber o momento correto da gente poder fazer uma compra ou poder fazer uma venda. O momento que ele sai da consolidação e começa a surfar o movimento. Então eu comecei a marcar aqui um Wyckoff, mas aí é que vem o erro. Eu imaginei que ele estava fazendo essa acumulação para ser isso aqui fosse uma acumulação, né? E a acumulação, o que ele faz? Ele vem aqui, o mercado está vindo, ó, ele está vindo de baixo para cima, então ele está em alta. Então ele reacumula para continuar essa alta. Só que aí veio o vacilo, né? O vacilo foi o seguinte, numa acumulação, em algum momento ele tem que romper o fundo aqui, né? E ele não rompeu o fundo aqui. Aí depois, né, com o mercado parado, analisando mais detalhes, sem o calor da emoção do momento, falei, cara, vacilinho bobo, tá? Que eu cometi. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre você pegar e todos os dias você pegar e fazer análise. O que você errou? O que você acertou? Aonde foi que você errou? Por que você errou? O que levou você a errar, tá? Para você melhorar cada vez mais as suas análises. Mercado é análise, mercado é região, galera. Se você não tem noção que região que você está operando, você não sabe nada. Você não sabe absolutamente nada. Você está dependente apenas de indicador e o indicador, beleza, pode dar muito certo. Hoje, por exemplo, o indicador pegou isso aqui e eu não peguei. Você está me entendendo? Então, o indicador sozinho não faz verão. E isso aqui sozinho também, às vezes, pode não fazer verão. Hoje, por exemplo, né, eu não levei em consideração o sinal que o meu indicador metro megapontos, né, os indicadores do metro megapontos me deram e eu não peguei essa descida. Não peguei. Tá? Não peguei, eu consegui fazer alguns movimentos bons aqui, peguei, por exemplo, essa subida, peguei subidas aqui que eu consegui fazer alguns bons pontos. Porém, todavia, contudo, eu poderia ter feito um mês, tá? Se eu tivesse visto que isso aqui era uma distribuição e não uma reacumulação, tá? De Wyckoff, beleza? Então, pegando aqui, como que eu peguei esses sinais, né? Então, jogando aqui para um gráfico de 60 minutos, tirando aqui totalmente o zoom, qual foi a análise que eu fiz inicial, tá? Para eu ter uma noção que o mercado poderia pegar aqueles pontos. Eu estou vendo aqui que eu tenho um mercado em alta nos 60 minutos. Então, no macro, eu tenho um mercado em alta. Se eu colocar aqui, por exemplo, um dia, né, o mercado diário, eu também observo que eu estou fazendo um movimento altista, tá? Eu estou fazendo no macro um movimento mais altista. Ah, Gurgel, mas ele começou a descer, tem uns 2 dias aí que está descendo e tal, e que ele fez alguns movimentos de baixa. Sim, mas no macro ainda está em alta. Por quê? Deixa eu voltar aqui para os 60 minutos para mostrar isso aqui para vocês. Eu sempre observo estruturas. Então, olha só, quando eu cheguei aqui, eu fiz esse caixote, eu tenho uma estrutura do mercado. Então, ele fez uma estrutura de baixa aqui, ó, deixá-la bem marcada certinha, e dentro dessa estrutura aqui que ele fez, ele ainda não quebrou essa estrutura para me falar que o movimento inverteu completamente, tá? Então eu estou trabalhando dentro dessa estrutura, o mercado sequer foi buscar o topo anterior e começou a mitigar dentro dessa região, começou a devolver dentro dessa região, né? A corrigir dentro dessa região. E aí, a partir daí, eu peguei, opa, o mercado fez aqui, vamos dar uma olhada. Aí a gente vai medindo com o Fibo como é que funciona. Não tem tempo aqui hábil para a gente falar num vídeo aqui do YouTube todos os detalhes que nós utilizamos, beleza? Mas foi em cima disso que eu encontrei os pontos que eu marquei hoje, né? Analisando todos os gráficos e chegando aí a uma conclusão, beleza? Show de bola. Aí quando eu vejo o mercado ontem subindo, eu falei assim, olha, pode ser que ele venha buscar uma região, aí eu marquei essa região aqui, ó, olha qual era o meu movimento A. Ele venha daqui para cá, repare que é os 50% do movimento total de ontem, então imaginei, ele pode voltar e pegar os 50%, por que, Gurgel? Primeiro, eu tenho aqui uma coisa, se eu colocar aqui, ó, onde fechou a minha VWAP de ontem. Então, ela fechou numa região de 50%. Falei, poxa, uma chance muito grande, o preço voltar quando ele fica muito distante da VWAP, já que ela é um volume ponderado, né, o preço ponderado pelo volume, uma média ponderada pelo volume. Então, falei, ele pode voltar aqui e buscar a região para depois subir. Só que o mercado não fez isso. O mercado pegou e foi direto acima e travou na minha POC da uptrend, ou seja, de todo o movimento de alta. Isso é chamado no SMC de uptrend, não tendência de alta. Então a gente chama de uma outra forma no SMC. Então essa é uma POC da uptrend que eu calculei e encontrei essa POC nessa região. E você viu que ela cravou
lá naquele ponto, beleza? Então ela pegou o nosso alvo principal, o nosso alvo A. Porém, todavia, contudo, ela não fez o movimento inicial. Como ela pegou e agarrou aqui, eu falei, poxa, pronto, tá cravado aqui que isso pode ser uma acumulação, uma reacumulação, porque a acumulação acontece em fundos. Como é no meio aqui do movimento, uma reacumulação. Ela vai reacumular e depois vai voltar a explodir, né? E aí eu cheguei até a ver que se acontecesse isso aqui, eu teria esses outros alvos aqui acima. E ainda tinha uma outra coisa que me chamava a atenção, que é que eu tinha um FVG aqui em cima. Eu tinha um Fair Value Gap, que é uma outra região também de muito interesse, né, de um desequilíbrio do mercado que ainda está aqui na parte superior. Eu falei, pronto, batata, isso aqui é uma reacumulação. Porém, todavia, contudo, eu estava errado. Apesar de ter tudo isso aqui a meu favor, eu não percebi, como eu disse para vocês, eu não percebi que não houve rompimento em momento nenhum de fundo dessa reacumulação. E dentro dessa fase aqui, eu esqueci isso aqui, eu botei fase B, isso aqui é fase C. Dentro dessa fase C aqui, eu teria que ter tido um rompimento desse fundo aqui e rolado o que a gente chama de spring, tá? Um movimento de spring para que configurasse uma reacumulação. E não foi, depois que eu vi isso aqui é uma distribuição. Então, o mercado faz aqui um fundo maior, isso aqui tudo é rompimento, esse topo aqui é um pouquinho menor, isso aqui é o meu movimento, né, que tem o nome contrário, o spring, né, esqueci o nome agora, tá, na exposição, e é esse o movimento aqui que caracterizava o rompimento da minha região, tá, e a partir desse movimento aqui, ele foi lá em cima, eu tinha que ter vendido nesse topo aqui, e eu conseguiria pegar todo o meu movimento até tentar pegar o meu alvo lá embaixo, tá bom? Então é um movimento espetacular, né? Ó, se eu tirar aqui, ó, é um movimento realmente espetacular que ele fez aqui, ó, de 1.900 pontos que eu poderia ter surfado numa boa se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção. Então, por que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque, mesmo estudando constantemente, né, porque além do método megapontos, eu utilizo da análise técnica e análise gráfica para eu saber em que regiões que eu estou operando, tá? Então, mesmo eu fazendo isso, eu sempre faço análise depois que passa o movimento, para saber, e aí, aonde que eu acertei? Cara, nossa, eu fui cirúrgico nesse ponto, acertei, que legal, ó, aqui eu fui mal, tenho que melhorar e tal. E eu sempre vou fazendo anotações de tudo que está acontecendo. Tá? E observando o que acontece no mercado, para quê? Para que eu melhore cada dia mais e consiga ter um olhar mais clínico dentro do mercado. Agora, se mesmo eu que faço isso, de vez em quando acontece uma vacilada ou outra, você acaba errando no mercado, imagina se você não faz nada disso. Quantas entradas você deu, onde você errou, onde você acertou, que forma que você fez de errado. Então, se você não está fazendo isso, com toda certeza do mundo, você pode estar perdendo dinheiro e muito nesse mercado, ou no mínimo, deixando de ganhar uma boa grana. Beleza, galera? Então era isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, sapeca por favor aí o dedo no like e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, galera.